Stephanie Hartford sentou-se no canto do café, observando a porta com esperança cada vez menor. Aos 37 anos, ela se convenceu de que talvez o casamento e a família simplesmente não estivessem nos seus planos. Ela construiu uma carreira de sucesso como consultora financeira, viajou para 15 países e criou uma vida que parecia perfeita no papel, mas que na prática parecia vazia. Os seus amigos tinham parado de arranjar encontros para ela depois dos últimos 3 desastres, mas de alguma forma o seu colega Mark a convenceu a tentar mais uma vez. Ele é um ótimo rapaz, Mark prometeu. Pai solteiro, tem o seu próprio escritório de arquitetura. A sua esposa faleceu há 2 anos. Ele está pronto para tentar novamente. Então Stephanie concordou. Chegou 15 minutos mais cedo, vestindo a sua camisola bege favorita, e pediu um café. Agora ela estava a beber o café, que já estava frio. 30 minutos depois da hora marcada para o encontro. Ela teve que aceitar a verdade. Ela tinha sido deixada plantada novamente. Ela estava a pegar o telemóvel para enviar uma mensagem educadamente sarcástica a Mark quando a porta do café se abriu. 2 meninas idênticas entraram correndo, vestindo vestidos roxos iguais e irradiando entusiasmo. Elas não deviam ter mais de 5 anos, com cabelos loiros claros que refletiam o sol do fim da tarde que entrava pelas janelas. Atrás delas, com um ar atarefado e apologético, vinha um homem na casa dos 40 anos. Ele era bonito de um jeito discreto, com olhos gentis que pareciam exaustos, e estava claramente a tentar controlar as gêmeas enérgicas, que pareciam determinadas a explorar todos os cantos do café. Maddie, Ava, por favor, diminuam o ritmo, ele gritou, com um tom de voz que misturava exasperação paterna e carinho. As meninas ignoraram-no completamente, com a atenção voltada para algo perto da mesa de Stephanie. Elas aproximaram-se com a curiosidade destemida que só as crianças pequenas possuem. Pararam diretamente em frente à mesa dela. "Você é a nossa nova mamã?" perguntou uma delas com uma franqueza devastadora. Stephanie sentiu o coração parar. "Desculpe, o quê?" "O papá disse que ia encontrar-se com uma senhora simpática hoje", explicou a outra gêmea com naturalidade. "Estamos à espera de uma nova mamã. É você?" O homem chegou até elas com o rosto corado de vergonha. "Meninas, não. Nós conversamos sobre isso. Eu disse que ia encontrar-me com alguém para tomar café, não que ela seria a vossa nova mãe." Ele olhou para Stephanie com genuína mortificação. "Sinto muito. Estou à procura de alguém chamada Stephanie. Estou atrasado porque a minha babá cancelou no último minuto e tive que trazê-las comigo." Stephanie sentiu algo mudar em seu peito. "Eu sou Stephanie." A expressão dele passou de constrangimento para alívio e se dele em seguida para uma esperança cautelosa. "É você? Eu sou Owen. Owen Patterson, amigo do Mark do escritório de arquitetura. Sinto muito pelo atraso. E entendo perfeitamente se quiserem ir embora agora, considerando como essa apresentação começou." "Você é?" Uma das gêmeas perguntou a Stephanie com insistência. "Você é a nossa nova mamã?" "Maddie." "Não é assim que as coisas funcionam", disse Owen gentilmente, agachando-se ao nível da filha. "Lembram-se do que conversamos? O papai está apenas a conhecer um novo amigo. É só isso. Mas nós precisamos de uma mamã." A outra gêmea, Ava, disse com sinceridade comovente. "Todos na escola têm uma. Nós só temos o papai e ele fica muito cansado." O rosto de Owen se contorceu por um momento antes de ele se recompor. Stephanie viu anos de luta naquela expressão. O peso de ser pai solteiro, a dor e a tentativa de ser suficiente para 2 meninas que perderam a mãe. "Por favor, sentem-se", Stephanie ouviu-se dizer. "Todos vocês. Estou aqui sozinha há meia hora. Preciso de companhia." Owen olhou para ela com surpresa e gratidão. "Tenha certeza? Não é assim que os primeiros encontros devem ser. Começo a pensar que nada na vida corre como deveria", disse Stephanie, sorrindo para as gêmeas que a observavam com intenso escrutínio. "Além disso, as vossas filhas fizeram-me uma pergunta muito importante. O mínimo que posso fazer é ficar tempo suficiente para lhes dar uma resposta adequada." Elas acomodaram-se na cabine. As gêmeas espremeram-se ao lado de Stephanie como se a conhecessem há muito tempo. Owen sentou-se à frente delas, parecendo um homem que não conseguia acreditar que as suas filhas não tinham destruído completamente as suas hipóteses. Então Stephanie disse, dirigindo-se às meninas com a seriedade que a pergunta delas merecia. "Não sou a vossa nova mamã.
Acabei de conhecer o vosso papá há 5 minutos, mas gostaria muito de ser vossa amiga, se estiverem de acordo. Como te chamas? Maddie perguntou. Stephanie. E vocês? Eu sou Maddie e ela é Ava, anunciou Maddie. Somos gêmeas idênticas, mas eu sou 3 minutos mais velha, então sou a responsável. Não és, protestou Ava. O papá diz que somos ambas responsáveis. O papá diz muitas coisas quando tenta impedir-nos de discutir, rebateu Mary. Owen esfregou as têmporas. Esta é a minha vida. Negociação constante entre duas crianças de 5 anos que são mais espertas do que eu. Stephanie deu por si a rir genuinamente pela primeira vez em semanas. Elas parecem-me bastante brilhantes. Fale-me sobre si, disse Owen, aproveitando um momento em que as duas meninas estavam momentaneamente distraídas com as tulipas no vaso sobre a mesa. E prometo que farei o mesmo, embora deva avisá-la que a minha vida é basicamente um caos mantido por café e determinação. Então Stephanie contou-lhe sobre a sua carreira, as suas viagens, a sua vida cuidadosamente construída que parecia bem-sucedida, mas parecia vazia. Owen ouviu com o tipo de atenção que ela tinha esquecido que os homens eram capazes de dar, ocasionalmente redirecionando as suas filhas com facilidade quando elas tentavam subir debaixo da mesa ou roubar pacotes de açúcar. É a sua vez, disse Stephanie quando terminou. A história de Owen saiu lentamente, dolorosamente. A sua esposa, Jennifer, morrera repentinamente de uma doença cardíaca não diagnosticada quando as gêmeas tinham 3 anos. Desde então, ele tentava equilibrar a paternidade solteira com a gestão do seu escritório de arquitetura, sentindo constantemente que estava a falhar em ambas as coisas. Os seus pais moravam do outro lado do país. Os pais de Jennifer se retiraram para o seu próprio luto. E na maioria dos dias, ele se sentia completamente sozinho ao tentar criar duas lembranças notáveis, enérgicas e comoventes da mulher que perdera. O Mark tem tentado convencer-me a começar a namorar há 1 ano, admitiu Owen. Eu continuava a recusar, mas as meninas continuam a perguntar por que não tenho uma mãe como as amigas. E percebi que não posso deixar que a dor me torne egoísta. Elas merecem uma família completa, mesmo que não seja a que começamos. O que você quer? Perguntou Stephanie gentilmente. Não o que as meninas precisam ou o que você acha que eu deveria querer. O que você realmente quer? Owen olhou para ela com surpresa, como se ninguém lhe tivesse feito essa pergunta em anos. Quero não me sentir tão sozinho. Quero alguém com quem compartilhar o caos diário. Alguém que entenda que ser pai é complicado e exaustivo, mas também a coisa mais importante que já fiz. Quero que as minhas filhas tenham uma figura materna que as ame. Mas também quero encontrar alguém com quem eu possa realmente conversar no final de um longo dia. É pedir demais? Parece-me bastante razoável, disse Stephanie. Gostas de crianças? Ava perguntou de repente, subindo no colo de Stephanie sem ser convidada. Porque se vais ser nossa amiga, tens que gostar de crianças, especificamente de nós. Stephanie envolveu os braços em torno dessa pequena pessoa que decidiu que pertencia ali, sentindo algo se soltar em seu peito. Nunca passei muito tempo com crianças. Sempre achei que talvez não fosse destinada ela a ser mãe, mas sentada aqui com você e sua irmã, acho que talvez ainda não tivesse conhecido as crianças certas. Maddie subiu no outro lado de Stephanie, aparentemente não querendo ficar de fora. Somos crianças muito boas na maior parte do tempo. Às vezes brigamos e o papai fica com aquele olhar cansado, mas sempre pedimos desculpas depois. Sempre, confirmou Ava solenemente. Owen observava a cena se desenrolar com uma expressão que Stephanie não conseguia decifrar. Provavelmente devo avisar que, se passar mais tempo conosco, é assim que as coisas são. Gêmeos que não têm noção de espaço pessoal. Negociações improvisadas sobre tudo, desde vegetais até a hora de dormir. Barulho, bagunça e caos constantes. Não é glamouroso, romântico ou nada parecido com os encontros que provavelmente imaginou. Já tive encontros glamourosos, disse Stephanie, pensando nos homens elegantes e vazios que conhecera ao longo dos anos. Era aborrecido. Isto é real. Eu gosto do real. Eles ficaram no café por mais 2 horas. Os funcionários, encantados com as gêmeas, trouxeram folhas para colorir e lápis de cera.
Stephanie e Owen conversaram enquanto Mad e Ava faziam desenhos elaborados que insistiam ser retratos da sua nova família. A conversa fluiu facilmente, interrompida pelas perguntas das crianças e pequenas crises que Owen lidou com paciência experiente. És bom nisto, observou Stephanie, vendo-o limpar o sumo derramado e resolver uma disputa sobre as cores dos lápis de cera com o mesmo movimento suave. Tive muita prática. Não significa que não esteja exausto a maior parte do tempo. Owen olhou diretamente nos olhos dela. Preciso de ser honesto contigo. Namorar comigo significa namorar com nós os três. Não consigo ter um relacionamento casual. Não tenho tempo nem energia para algo que não vai a lugar nenhum. Se não é isso que queres, eu entendo perfeitamente e não vou culpar-te por ires embora agora. Stephanie olhou para aquele homem que carregava o peso da paternidade solteira com graça, para aquelas duas meninas que perguntaram se ela era a nova mamã delas com uma esperança tão desesperada, e sentiu algo em que tinha deixado de acreditar. E se eu não quiser ir embora? Ela disse baixinho. E se esta tarde completamente caótica e não planeada for a conexão mais real que senti em anos? E se as tuas filhas me fazerem essa pergunta, me fizerem perceber que tenho evitado exatamente isso porque tinha medo de não ser boa o suficiente? Boa o suficiente para quê? Para isto? Para elas? Para ser mãe de alguém? Os olhos de Stephanie se encheram de lágrimas. Passei tantos anos a construir uma carreira, a viajar e a namorar os homens errados, dizendo a mim mesma que era independente demais para a vida familiar. Mas, sentada aqui com as vossas meninas no meu colo, estou a perceber que talvez eu só precisasse de encontrar a família certa. As gêmeas levantaram os olhos dos seus desenhos, sentindo o peso emocional do momento. Isso significa que você será a nossa mamã? Perguntou Mad com uma esperança devastadora. Significa que gostaria de conhecer melhor você, sua irmã e seu pai, disse Stephanie com cuidado. Significa que gostaria de passar tempo com todos vocês, aprender o que os faz felizes, fazer parte da sua vida. Tudo bem? As duas meninas acenaram com entusiasmo. Depois voltaram aos seus desenhos, como se aquele momento profundo já estivesse resolvido e elas pudessem passar para assuntos mais importantes, como se o céu deveria ser azul ou roxo. Owen estendeu a mão sobre a mesa e pegou na mão de Stephanie. Obrigada por ficar. Obrigada por não fugir quando as minhas filhas basicamente fizeram uma proposta em meu nome. Obrigada por enxergar além do caos e ver qualquer possibilidade que possa existir aqui. Obrigada por chegar atrasado, disse Stephanie, apertando a mão dele. Se tivesse chegado na hora, eu poderia ter erguido minhas barreiras. Em vez disso, as suas filhas as derrubaram em cerca de 30 segundos com pura honestidade. Trocaram números, fizeram planos para um encontro a sério, em que Owen iria realmente organizar o cuidado das crianças, e falaram em levar as meninas ao parque no fim de semana seguinte. Quando finalmente saíram do café, Mad e Ava pegaram cada uma numa das mãos de Stephanie, caminhando entre ela e o pai, como se sempre tivessem feito isso. É assim que somos, anunciou Ava com orgulho. Como uma família de verdade. Somos uma família de verdade, corrigiu Owen gentilmente. Mas talvez estejamos a nos tornar uma família ainda maior. Nos meses seguintes, Stephanie aprendeu o que significava amar não apenas um homem, mas toda a sua vida. Ela assistiu a recitais de dança e reuniões de pais e professores. Aprendeu a fazer tranças no cabelo e a negociar o consumo de vegetais. Descobriu que o amor não diminui quando é compartilhado, mas se multiplica, que ter espaço para duas meninas em seu coração de alguma forma o tornou maior. Owen aprendeu a confiar novamente, a deixar alguém ajudá-lo a carregar o peso que vinha carregando sozinho. Stephanie provou, dia após dia, que não se sentia intimidada pelas filhas dele, mas enriquecida por elas. Que ela escolheu os três, não apesar da complexidade, mas por causa dela. Um ano depois daquele primeiro encontro caótico, Owen pediu-a em casamento, desta vez com a participação entusiasmada da sua filha. Eles ofereceram a Stephanie um anel e um cartão desenhado à mão que dizia: "Vai ser a nossa mamã de verdade agora." Stephanie chorou e disse que sim, ajoelhando-se para abraçar as duas meninas. "Eu já sou", sussurrou ela. "Tornei-me a vossa mamã no dia em que me perguntaram se eu era, e decidi ficar e descobrir."
O casamento foi pequeno e cheio de alegria. Maddie e Eva foram as damas de honra, vestindo vestidos roxos combinando e carregando buquês que elas mesmas ajudaram a escolher. Durante a cerimônia, Stephanie fez votos não apenas a Owen, mas também às suas filhas, prometendo amá-las, guiá-las e ser a mãe que elas estavam à espera. Tu não eras o que eu procurava, disse Owen nos seus votos. Tu eras o que eu precisava. Você apareceu para um encontro às cegas, e as minhas filhas basicamente pediram-na em casamento em meu nome. E em vez de fugir, você ficou. Você escolheu-nos. Você escolheu o caos, a confusão e a bela complicação de amar as três. Eu apareci sem esperar nada, respondeu Stephanie. E duas meninas fizeram-me a pergunta mais importante que já me fizeram. Você é a nossa nova mamã? Levei um tempo para entender a resposta, mas aqui está. Sim, sou. Eu era desde o momento em que elas perguntaram. Só precisei de tempo para ter coragem suficiente para aceitar. Às vezes, o amor chega na forma de uma pergunta que não esperávamos. Às vezes, meninas gêmeas em vestidos roxos perguntam se você é a nova mamã delas antes mesmo de conhecer o pai delas. E algo na esperança e honestidade delas abre um coração que estava fechado. E às vezes, quando paramos de fugir do que achamos que devemos querer e abraçamos o que realmente está à nossa frente, descobrimos que a família não se encontra na perfeição, mas na escolha corajosa de amar a bela e complicada realidade uns dos outros. O encontro às cegas estava vazio até que as meninas gêmeas entraram e fizeram a pergunta que mudou tudo. E ao fazê-la, deram a Stephanie permissão para desejar algo que ela tinha medo de admitir que precisava. Não apenas um parceiro, mas uma família. Não apenas amor romântico, mas o amor consumista, exaustivo e perfeito de ser mãe de alguém. Se esta história tocou o seu coração, por favor, curta, partilhe e inscreva-se. Deixe um comentário abaixo sobre uma pergunta que mudou a direção da sua vida. As suas histórias inspiram-nos a todos.